A questão do amor aos inimigos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Matitiarro, Mateus 5, 43, 44. Ao ler este texto, teólogos desavisados afirmam que a Torá ensinava tanto o amor ao próximo como o ódio aos inimigos e que Yahushua veio para mudar este panorama, lecionando que seus discípulos amassem a todos, inclusive os inimigos. Eis o erro destes teólogos. A Torá do Eterno determinou o amor a todos os homens e nunca prescreveu o ódio aos inimigos. O ódio não vem da Torá, mas de religiosos que deturparam as palavras de Yahweh. Cita-se o que a Torá receita sobre o amor e o ódio. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Yahweh. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Yahweh, o Elohim de vocês. Vaikra, Levítico, capítulo 19, 17, 18 e capítulo 30, e versículo 34. Comprovou-se acima que a Torá ensina a amar o próximo como a si mesmo e proíbe o ódio. Razão pela qual podemos voltar às palavras de Yahushua e fazer as seguintes interpolações entre colchetes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, tal como consta da Torá em Levítico 19, versículo 18 e 34. E odiarás o teu inimigo. Este mandamento não está na Torá. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Porque estas regras decorrem das Escrituras. Está lá em Levítico 19, no versículo 34. Também está em Provérbios 20 e 22. Matitiarro 5, 43 ao 44. A instrução de Yahushua sobre o amor ao próximo, extraída da Torá, se assemelha com o ensino farisaico do Rabino Hillel, que apregoou o amor a todos os seres humanos, inclusive aos inimigos. Compulse a Mishnah. Hillel dizia: procurai ser como os discípulos de Aharon. Amai a paz, procurai a paz, amai as pessoas e aproximai-as da Torá. Segundo o Filo de Alexandria, o judaísmo praticado pelos essênios também enfatizava o amor. Nisso usam uma regra e uma definição tríplice, isto é, amor a Deus, amor à virtude e amor à humanidade. Assim, o professorado de Yahushua sobre o amor ao próximo como a si mesmo possui respaldo na Torá, Levítico 19, 18, e recebeu desenvolvimento doutrinário em período anterior à vinda do Mashiach, destacando-se as lições da escola de Hillel e do judaísmo essênio. Destarte, após a investigação das 6 pseudo-contradições do magistério de Yahushua, chega-se ao seguro entendimento de que as palavras do Mashiach não violaram a lei de Moisés, e sim a explicaram de acordo com a melhor doutrina do judaísmo do período do Segundo Templo. Comprovação histórica. Atestou-se que Yahushua não revogou a lei, mas cumpriu o típico papel do esperado Mashiach de Israel, revelar e ensinar a Torá, de forma mais profunda aos homens. Consequentemente, os discípulos de Yahushua passaram a difundir a Torá, sendo inadmissível o falso ensino cristão de que os apóstolos deixaram de cumprir a lei que fora anulada. De um lado, o autor deste livro escreve que os netzarim, os nazarenos, guardavam a Torá, e de outro, o cristianismo afirma justamente o contrário. Quem está com a razão? Além de toda a argumentação bosquejada à luz das Escrituras Sagradas, demonstrando exaustivamente que a Torá é eterna e dura para sempre, apresenta-se um argumento adicional e incontestável. Os pais da igreja atestam que é verdade tudo o que até aqui foi escrito. Com efeito, Epifânio de Salamina, final do século IV depois da Era Comum, um dos baluartes da Igreja Católica, descreve a crença dos nazarenos.
Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, referindo-se aos judeus ortodoxos, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela lei judaica, a Torá, com a diferença que eles, os nazarenos, creem no Mashiach e Yahushua. Eles, os nazarenos, creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Yahweh. Eles afirmam que Elohim é um e que Yahushua, ou Mashiach, é seu filho. Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica, leem a lei, referindo-se à lei de Moshe. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Mashiach, mas são distintos dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda do Shabat e outros. Mesmo estando vinculado ao catolicismo romano, Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, Vulgata Latina, também certificou que os nazarenos guardavam a Torá. Os nazarenos aceitam o Mashiach de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, a Torá. Mediante as provas históricas apresentadas, dúvidas não há de que os originais discípulos de Yahushua criam e cumpriam a Torá de Moshe, que nunca foi revogada pelo Mashiach, Matityahu 5,17. Testemunhos de especialistas. Apesar de o cristianismo insistir no engodo de que a lei foi anulada, estudiosos sinceros manifestam-se em sentido oposto. Colacionam-se alguns escolhos de especialistas que se debruçaram sobre o tema, despidos dos dogmas impostos pela Igreja cristã, católica e protestante evangélica. David Flusser, judeu ortodoxo e catedrático da Universidade Hebraica de Jerusalém, escreveu: Yahushua aderiu ao judaísmo padrão de seu tempo, e deste ponto de vista é natural que os seus discípulos, e após eles, a comunidade judaica cristã, devam ter vivido de acordo com a lei, de acordo com a Torá. Somente há uma imprecisão na colocação do eminente historiador. A comunidade judaica dos seguidores de Yahushua não era um grupo cristão, e sim nazareno. Tirante este detalhe, é certo que os Netzarim viviam em conformidade com a Torá. Em outro trabalho, dissertou David Flusser: como judeu, ele, Yahushua, aceitou totalmente a lei. A comunidade que ele fundou, comparável em alguns aspectos aos essênios, é vista como um movimento de reforma e complementação dentro do judaísmo e não como uma secessão dele. Giza o rabino Shmuel Safrai. Yahushua cumpriu a lei e tradições judaicas do período do Segundo Templo. O PhD David Friedman, após profunda pesquisa sobre o tema, escreveu um livro afirmando que Yahushua e seus discípulos amavam a Torá. Em certos trechos registrou: nós temos visto a evidência dos 4 evangelhos de que Yahushua foi um homem judeu que viveu sua vida terrena em absoluta lealdade às sagradas alianças que Elohim fez com seu povo, Israel. Yahushua foi um homem judeu observante da Torá. Ao tomar a escritura em um sentido literal histórico, esta é a única conclusão a que podemos chegar. Essas duas seções da escritura, Matityahu 5 e 24, nos dão uma imagem consistente do ensino de Yahushua sobre a Torá. Sua mensagem é que a Torá é válida e deve ser respeitada e observada. Na verdade, tal conclusão é alcançada por um número crescente de estudiosos judeus e cristãos. O rabino Stephen Wise, que foi um dos fundadores e líderes do judaísmo reformista, escreveu que Yahushua foi o judeu dos judeus, destacando seu zelo pela Torá. É um erro achar que Yahushua criou uma nova religião com base em ensinos totalmente divorciados da cultura judaica. Yahushua foi um produto do judaísmo do seu tempo e nunca agasalhou os conceitos helenísticos antijudaicos. Mister invocar a lição de Joseph Klausner. Yahushua foi um produto apenas da Palestina, um produto do judaísmo não afetado por qualquer mistura estrangeira. Havia muitos gentios na Galiléia, mas Yahushua de nenhuma forma foi influenciado por eles. Nos seus dias, a Galiléia era a fortaleza do maior entusiasmo do patriotismo judaico.
Sem qualquer exceção, ele é totalmente explicável pelo judaísmo bíblico e farisaico do seu tempo. Yahushua era um judeu e, como judeu, ele permaneceu até seu último suspiro. Sua ideia era implantar dentro da sua nação a ideia da vinda do Mashiach e que pelo arrependimento e boas obras fosse apressado o fim. Em tudo isso, Yahushua é o mais judaico dos judeus, mais judaico do que Hillel. Do ponto de vista da humanidade em geral, ele é de fato uma luz para os gentios. Seus discípulos levantaram a tocha acesa da lei, a Torá de Israel entre as nações dos 4 cantos do mundo. Nenhum judeu pode, portanto, ignorar o valor de Yahushua e de seu ensino a partir do ponto de vista da história universal. Esse foi um fato que nem Maimônides, nem Yehudá ha-Levi, estudiosos judeus medievais, ignoraram. Pinhas Lapide foi um renomado judeu ortodoxo que não cria que Yahushua fosse o Mashiach. Não obstante, escreveu um livro afirmando que Yahushua realmente ressuscitou dos mortos, pois a ressurreição é um conceito que faz parte da tradição judaica. Lapide concluiu que historicamente Yahushua ressuscitou e o Eterno assim o fez para que a fé monoteísta fosse levada às nações. Vale transcrever suas palavras acerca do relacionamento de Yahushua com a Torá. Yahushua foi totalmente verdadeiro para com a Torá, como eu mesmo espero ser. Eu até desconfio que Yahushua fosse mais verdadeiro para com a Torá do que eu, um judeu ortodoxo. Eu aceito a ressurreição não como uma invenção da comunidade de discípulos, mas como um evento histórico. Eu acredito que o evento de Cristo leva um caminho de salvação que Elohim tem aberto, a fim de trazer o mundo gentil para a comunidade do Israel de Elohim. De acordo com as Escrituras, pecado significa violação à Torá. 1 João 3,4. Assim sendo, se Yahushua nunca pecou, significa que nunca transgrediu um mandamento da Torá. Este é o motivo pelo qual alguns estudiosos consideram Yahushua como um judeu ortodoxo, como subscreve George Food Moore. Talvez o mais importante era o seu relacionamento com a lei e as tradições, o que alguns têm descrito Yahushua como totalmente ortodoxo. O rabino ultra-ortodoxo Simha Perlmutter reconheceu que Yahushua é o Mashiach. Em um discurso sobre o tema, criticou o pensamento cristão de aceitar Yahushua e rejeitar a lei e a Torá. Segundo o preclaro rabino, quando Yahushua veio ao mundo, não existia cristianismo, razão pela qual os gentios que criam em Yahushua ingressavam na família do judaísmo. Por sua vez, o conceito de Mashiach vem da Torá e Yahushua ensinou a Torá. Logo, é totalmente contraditório aceitar Yahushua e rejeitar o seu ensino, a Torá. Não se pode pensar em Mashiach sem se pensar na observância da Torá, não no judaísmo. Não se pode pensar em Mashiach sem reconhecer que temos uma ligação forjada entre a nação de Israel e Yahweh, que é tão inquebrável que cada palavra que Yahweh falou e ordenou, somos obrigados a fazer. Ora, se a Torá é o que Yahweh ordenou, então obviamente tem de ser cumprida, não fazendo nenhum sentido que Yahushua tenha vindo para anular a palavra de Yahweh. Por fim, sublinha-se a citação do ínclito historiador Geza Vermes, professor da Universidade de Oxford. Alguma vez Yahushua se opôs à lei? Uma resposta direta a esta pergunta deve ser firmemente negativa. Em nenhum trecho do Evangelho, Yahushua é visto tomando deliberadamente a iniciativa de negar ou de alterar substancialmente qualquer mandamento da Torá em si.